Olá, seja bem-vindo ao canal Planeta Nervoso. Como em outubro o Brasil terá eleições presidenciais, resolvemos fazer este vídeo falando sobre a política brasileira hoje. Veremos 10 curiosidades sobre política no Brasil. E antes de tudo, não se esqueça de deixar o like. Se quiser mais vídeos como este. A política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república porque o chefe do Estado é eleito pelo povo, por mandato. É presidencialista porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. E federativa porque os entes federativos têm autonomia política. A União está dividida em 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o Legislativo, que elabora leis, o Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público, e o Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos políticos. Estes são associações voluntárias de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, que têm como objetivo influenciar e fazer parte do poder político. Em 1980, o cientista político Sérgio Abranches cunhou a expressão presidencialismo de coalizão para definir o mecanismo de funcionamento do regime político institucional brasileiro. O presidencialismo de coalizão designa a realidade de um país presidencialista em que a fragmentação do poder parlamentar entre vários partidos obriga o executivo a uma prática que costuma ser mais associada ao parlamentarismo. Segundo Abranches, mesmo eleito diretamente, o presidente da República torna-se refém do Congresso. E agora vamos para o vídeo número 1. Os portugueses foram os responsáveis por trazer as eleições para o Brasil, pois tinham o costume de eleger administradores nos povoados lusos. Assim, esses colonizadores, mal pisavam na nova terra descoberta, passavam logo a realizar votações para eleger os que iriam governar as vilas e cidades que fundavam. Eram eleições para governos locais. Quando chegavam ao lugar em que deveriam se estabelecer, seu primeiro ato era realizar a eleição do guarda-mor, nome dado ao responsável pela região, regente. Somente após esse ato eram fundadas as cidades, já sob a égide da lei e da ordem. As eleições para governantes locais foram realizadas até a independência. A primeira de que se tem notícia ocorreu em 1532, para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente/SP. O crescimento econômico e as movimentações populares acabaram por exigir a participação ativa de brasileiros na corte, quando então, em 1821, foram realizadas eleições gerais para escolher os deputados que iriam representar o Brasil nas Cortes de Lisboa. Eleições estas que demoraram meses, devido a inúmeras formalidades. As votações no Brasil chegaram a ocorrer em até 4 graus. Os cidadãos das províncias votavam em outros eleitores, os compromissários, um grupo de cidadãos residentes na região, que firmavam compromisso, que elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez escolhiam os eleitores de comarca, uma espécie de região, município. Estes, finalmente, elegiam os deputados. Os pleitos passaram depois a ser feitos em 2 graus. Naquela época a Igreja tinha grande influência sobre o Estado. Mas essa ligação entre política e religião somente cessou com a vigência da Constituição de 1891, que determinou a separação de ambos. Isso durou até 1881, quando a Lei Saraiva introduziu as eleições diretas, quando os ocupantes dos cargos legislativos e executivos são escolhidos pelo voto dos eleitores e não por colégio ou uma assembleia. No princípio, o voto era livre, todo o povo votava. Com o tempo, porém, ele passou a ser direito exclusivo dos que possuíam maior poder aquisitivo, entre outros privilégios. A idade mínima para votar era 25 anos. Escravos, mulheres, índios e assalariados não podiam escolher representantes, nem governantes.
Número 2. Voto feminino no Brasil. Hoje em dia é normal uma mulher votar. A instituição do voto feminino se deu a partir de uma reforma no Código Eleitoral, com a assinatura do Decreto-Lei 21.076, de 24 de fevereiro de 1932 pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas somente as mulheres casadas, viúvas e solteiras que tivessem renda própria podiam votar. O Brasil, em comparação a outros países, pode ser considerado pioneiro. A Argentina e França só o fizeram na década de 1940, e Portugal, Suíça, na década de 1970. Nova Zelândia, no entanto, saiu na frente ao instituir o voto feminino em 1893. A luta pelo voto feminino no Brasil iniciou-se em 1910, quando a professora Deolinda Daltro fundou, no Rio de Janeiro, o Partido Republicano Feminino. Porém, manifestações mais contundentes só ocorreram em 1919, quando a bióloga Berta Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. Há, nos registros históricos brasileiros, uma mulher que conseguiu o alistamento eleitoral logo após a proclamação da República. Para participar das eleições da nova Assembleia Constituinte, ela invocou a Lei Saraiva, promulgada em 1881, que determinava direito de voto a qualquer cidadão que tivesse uma renda mínima de R$ 2.000. Mas, somente a partir de 1946, o voto feminino passou a ser obrigatório. Analfabetos só tiveram garantido o voto em 1985, o que significa que, nesse primeiro momento, uma parcela reduzida de mulheres participou dos processos eletivos. Número 3. Você sabia? Quem pode votar? O voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e 18 anos. Aquele que fizer 16 anos no dia das eleições poderá tirar seu título normalmente até 5 meses antes, mas o documento terá validade somente a partir da data em que completar a idade mínima. Outras informações importantes. O brasileiro naturalizado que não tiver se alistado até um ano depois de adquirida a nacionalidade pagará a multa imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição, caso não vote. O jovem que tiver entre 16 e 18 anos e que não votar não precisa justificar. Para os que não fazem parte do grupo facultativo e que estiverem fora de sua cidade de votação, é necessário justificar a ausência no dia do pleito, com o título de eleitor, um documento de identificação e o formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser adquirido gratuitamente em qualquer cartório eleitoral, em postos de atendimento ao eleitor ou nas páginas do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de cada estado. Se não for possível fazer a justificativa no dia do pleito, é preciso procurar o cartório eleitoral em que está registrado, para fazer a justificativa até 60 dias depois das eleições, com os documentos que comprovem o motivo da ausência. É importante lembrar que primeiro e segundo turnos são eleições independentes, portanto é necessária uma justificativa para cada votação. Quem não votar e não justificar a ausência em 3 eleições consecutivas, terá o título cancelado. Número 4. Voto eletrônico. Em 1986, iniciou-se a informatização do processo eleitoral brasileiro, com o recadastramento eletrônico de aproximadamente 70 milhões de eleitores. Mas a totalização das eleições gerais pelo computador central do Tribunal Superior Eleitoral só ocorreu em 1994. Na gestão do ministro Carlos Veloso, em 1995, iniciou-se a informatização do voto. Um grupo de juristas e técnicos apresentaram um protótipo de urna eletrônica, dando início ao trabalho que contou com a colaboração de especialistas em informática, eletrônica e comunicações da Justiça Eleitoral, das Forças Armadas, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações. Em 5 meses, durante as eleições municipais de 1996, o projeto foi concluído. A urna eletrônica foi então licitada para fabricação. O objetivo era adquirir urnas capazes de registrar o voto de 1/3 do eleitorado. O total de eleitores à época era de aproximadamente 100 milhões.
As urnas adquiridas foram utilizadas em todo o estado do Rio de Janeiro, nas demais capitais dos estados e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 57 cidades no país. A primeira votação eletrônica no Brasil ocorreu em 1996, sob a presidência do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Na época, 1/3 do eleitorado votou nas urnas eletrônicas. Nas eleições de 1998, votaram, eletronicamente, 2/3 dos eleitores. Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade, ocasião em que todo o eleitorado votou por meio eletrônico. Em 2006, votaram, eletronicamente, cerca de 125 milhões de brasileiros. Número 5. Como denunciar crimes eleitorais. Se você tiver conhecimento de algum crime eleitoral, pode denunciar o fato. Você não precisa ter recebido qualquer benefício, basta que o candidato ou alguém que trabalhe para ele tenha lhe oferecido alguma vantagem em troca do seu voto. Entretanto, você deve se munir de provas, como, por exemplo, testemunhas, imagens, áudios ou fotos. Número 4. Voto eletrônico. Em 1986, iniciou-se a informatização do processo eleitoral brasileiro, com o recadastramento eletrônico de aproximadamente 70 milhões de eleitores. Mas a totalização das eleições gerais pelo computador central do Tribunal Superior Eleitoral só ocorreu em 1994. Na gestão do ministro Carlos Veloso, em 1995, iniciou-se a informatização do voto. Um grupo de juristas e técnicos apresentaram um protótipo de urna eletrônica, dando início ao trabalho que contou com a colaboração de especialistas em informática, eletrônica e comunicações da Justiça Eleitoral, das Forças Armadas, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações. Em 5 meses, durante as eleições municipais de 1996, o projeto foi concluído. A urna eletrônica foi então licitada para fabricação. O objetivo era adquirir urnas capazes de registrar o voto de 1/3 do eleitorado. O total de eleitores à época era de aproximadamente 100 milhões. As urnas adquiridas foram utilizadas em todo o estado do Rio de Janeiro, nas demais capitais dos estados e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 57 cidades no país. A primeira votação eletrônica no Brasil ocorreu em 1996, sob a presidência do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo. Na época, 1/3 do eleitorado votou nas urnas eletrônicas. Nas eleições de 1998, votaram, eletronicamente, 2/3 dos eleitores. Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade, ocasião em que todo o eleitorado votou por meio eletrônico. Em 2006, votaram, eletronicamente, cerca de 125 milhões de brasileiros. Número 5. Como denunciar crimes eleitorais. Se você tiver conhecimento de algum crime eleitoral, pode denunciar o fato. Você não precisa ter recebido qualquer benefício, basta que o candidato ou alguém que trabalhe para ele tenha lhe oferecido alguma vantagem em troca do seu voto. Entretanto, você deve se munir de provas, como, por exemplo, testemunhas, imagens, áudios ou fotos. Número 6. Quem pode ser eleito. Você sabia que para se candidatar a um cargo eletivo é necessário ter uma idade mínima? Funciona assim: 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, deputado estadual ou distrital e deputado federal, 30 anos para governador, 35 anos para senador e presidente da República. Além da idade mínima, os candidatos não podem ser analfabetos, estrangeiros e inalistáveis, impedidos de se alistar como eleitores. Apesar de não poderem concorrer, os maiores de 16 e menores de 18 já têm poder de voto. Número 7. Sistema Federativo. O Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal, indissolúveis, cada qual com um governador eleito pelo voto direto para um mandato de 4 anos renovável por mais 4, assim como acontece com os prefeitos. Tanto os estados quanto os municípios têm apenas uma casa parlamentar. No nível estadual, os deputados estaduais são eleitos para 4 anos na Assembleia Legislativa e no nível municipal, os vereadores são eleitos para a Câmara Municipal para igual período.
Número 8. Organização política. O Estado brasileiro é dividido primordialmente em três esferas de poder: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do poder executivo é o presidente da República, eleito pelo voto direto para um mandato de 4 anos, renovável por mais 4. Na esfera estadual, o executivo é exercido pelos governadores dos estados, e na esfera municipal pelos prefeitos. O poder legislativo é composto, em âmbito federal, pelo Congresso Nacional, sendo este bicameral, dividido entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Para a Câmara, são eleitos os deputados federais para dividirem as cadeiras em uma razão de modo a respeitar ao máximo as diferenças entre as 27 unidades da federação, para um período de 4 anos. Já no Senado, cada estado é representado por 3 senadores para um mandato de 8 anos cada. Em âmbito estadual, o legislativo é exercido pelas assembleias legislativas estaduais pelos deputados estaduais, e em âmbito municipal, pelas câmaras municipais exercido pelos vereadores. Número 9. Sistema Judiciário. O Poder Judiciário, 10, cuja instância máxima é o Supremo Tribunal Federal, STF, 11, responsável por interpretar a Constituição Federal e composto por 11 ministros indicados pelo presidente sob referendo do Senado, dentre indivíduos de renomado saber jurídico. A composição dos ministros do STF não é completamente renovada a cada mandato presidencial. O presidente somente indica um novo ministro quando um deles se aposenta ou vem a falecer. A idade para a aposentadoria compulsória é de 70 anos. No entanto, os ministros podem se aposentar antes disso, caso queiram. O salário recebido pelos membros da Corte, R$ 28.059,29 em 2013, é o mais alto do funcionalismo público. Número 10. Sistema eleitoral partidário. Em 1980, voltou a existir o pluripartidarismo no país, sendo inicialmente criados 5 partidos políticos. Atualmente, há mais de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Segundo dados do TSE, os 10 maiores partidos do país são: o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, a antiga oposição permitida pelo regime militar, que desde o fim dessa era participou de todos os governos, à exceção da breve presidência de Fernando Collor de Mello entre 1990 e 1992, e vem sendo a força dominante no Congresso Nacional desde então. O Partido dos Trabalhadores, PT, partido fundado por militantes de oposição à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação, no ano de 1980. O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, partido fundado por um grupo de dissidentes do MDB capitaneados por políticos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O Progressistas, PP, partido cujas origens mais remotas está relacionada com a ditadura militar, quando surgiu a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e com o processo de redemocratização do país, quando a então ARENA foi renomeada Partido Democrático Social, PDS. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, fundado em 1979, logo após o início do processo de abertura política do regime militar, e alinhado às ideologias trabalhista, socialista democrática 18 e social-democrata. União Brasil, União, partido político que foi fundado no ano de 2021, a partir da fusão do Partido Social Liberal, PSL, e do Democratas, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido fundado pelo presidente Getúlio Vargas, 7, tendo existido durante 2 períodos. No período democrático de 1945 a 1965 e sendo recriado após a abertura do regime militar. O Partido Liberal, PL, anteriormente conhecido como Partido da República, PR, 7. O Partido Liberal surgiu a partir da fusão de 2 partidos. O Partido Liberal de 1985, PL, fundado por Álvaro Valle, e o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, fundado por Inés Carneiro. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, um partido que segue as ideologias socialista democrática e social-democrata. Foi fundado por João Mangabeira em 1947 a partir da esquerda democrática.
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Partido político. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado é um partido político de extrema esquerda do Brasil, fundado em 1994 e registrado definitivamente em 1995. Em julho de 2022 possuía 15.587 filiados. Canal Planeta Nervoso.